Olá, tudo bem? Então agora continuando com a entrevista completa, né, com o professor, doutor, juiz federal da 38ª Vara Federal aqui do Rio de Janeiro, com o professor que ele prefere ser chamado, acho que todos nós, né, Rodolfo Hartmann. Todos já conhecem o professor, todos já conhecem até o juiz também, mas hoje estamos aqui numa entrevista. Como todos sabem, não é para aprender processo civil, não é para aprender direito penal, é apenas para a gente conhecer o lado humano, né, do professor, do juiz, né? Nós aqui da Inverta tentamos trazer sempre esse lado, que é um lado difícil de a gente conhecer, né, Rodolfo? A gente sempre vê o judiciário como uma coisa afastada, né, que às vezes pede, né, o rito pede que há um afastamento do juiz, né? Principalmente o juiz que compõe todo o ato, né? Toda o cerimonial, podemos dizer assim. Então, por isso eu tento trazer aqui nessas entrevistas o lado humano, né? E já tem uma novidade aqui para vocês, né? Não sei se eu posso dizer, de um livro que é um livro totalmente diferente do livro de uma pessoa que atua no direito, que é o juiz, que é professor de direito. Mas vamos começar então por esse livro, Rodolfo. Me fala um pouco sobre esse livro, que é um livro totalmente que eu não tinha ideia, acho que você escreveu. Sobre a postura reservada, pois não. De fato tem uma ética dentro da magistratura, verdade. até recomendações de CNJ, legislação. Isso. E eu posso falar até pela questão acadêmica também, dependendo daquilo que eu posso postar nas redes sociais, isso pode diminuir, para alguns, a minha credibilidade como juiz ou credibilidade acadêmica. Sim, entendi. Porque nós temos uma comunicação não verbal. Verdade. Não necessariamente só o que o Rodolfo está falando. Então eu tento fazer isso até para preservar a imagem do judiciário. Eu vejo que é muito mais fácil lidar dessa forma do que fazer uma exposição e isso, de uma certa forma, desprestigiar a imagem do juiz ou até, eventualmente, a do professor. Mas esse livro de crônicas ele foi escrito como um passatempo, aquela coisa de fazer algo que seja realmente diferente. São 20 crônicas interligadas, ao estilo Nelson Rodrigues, e alguns aspectos lembra o filme Pulp Fiction, porque o personagem que aparece na crônica 1, ele aparece na segunda, depois ele some, ele volta na 8ª crônica, depois ele aparece na 15ª. Então não é como se pudesse... dá o nome para a pessoa, sim. Não poderia se apegar ao personagem, porque entendi. Os personagens mudam. Agora, cada capítulo é o nome de uma mulher, tem uma palavra-chave, tem uma música para cada capítulo, e os livros são divididos em 4 arcos narrativos. Arco sobre política, são 5 crônicas, depois 5 sobre luxúria, não tem pornografia, tem uma diferença, não tem palavrão. Depois 5 sobre crimes, que eu acho que é onde começa a coisa a ficar boa. E a última sobre recomeços, que diria o toque autoral, é onde o Rodolfo estaria ali. O nome do livro é O Livro dos Destinos Trágicos. Todos os personagens são reprováveis. É difícil você gostar de um personagem, ele tem a pior parte do ser humano. E o pseudônimo é Santiago Dantas. Não é o Santiago Dantas, o político, porque ele é San Espaço Tiago, não. O meu é Santiago Dantas. Tem perfil dele no Instagram, tem perfil do livro também. E ele é tão diferente, né? Muito diferente. Ele tem barba, ele usa chapéu, ele é muito progressista, eu sou mais conservador. Entendi. Mais ou menos o oposto, né? E eu sou flamenguista, ele é vascaíno. Aí não, Rodolfo, tá me arrebentando. Então, eu sou tricolor aqui, pô. Como o livro está publicado há algum tempo e tem tido boa recepção. O Guilherme também tem algum time que eu não conheço, o Guilherme? Guilherme é vascaíno. Vascaíno? A minha família inteira é vascaína. Só você que saiu para... Meu avô materno era botafoguense, ninguém era Flamengo. Mas é aquela coisa, eu sou rebelde, né? Com 4 anos de idade, eu nasci em 76, tenho boa memória. Botafogo já não ganhava 15 anos, Vasco não ganhava nada. E tinha um tal de Flamengo ganhando tudo. Eu acho as cores do Flamengo lindo, o símbolo lindo. Sim. Eu falei, quer saber, eu sou flamenguista. E vou comprar o barulho. E hoje eu tenho um filho de 20 anos e um de 13 que são apaixonados. E eu falo assim, vocês têm que agradecer o pai de vocês todo dia. Porque vocês são vascaínos. Eu que salvei vocês. Não, e aquela época que tu pegou então, era do Zico, né, pô? Como é que eu adoro o Zico. As pessoas falam, mas tu é tricolor? Eu falei, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho ele, primeiro, um craque e uma pessoa, uma integridade, né? Eu gosto muito da pessoa do Zico. Eu adoro, eu acho muito legal. Meu pai era um Flamengo, então não dá pra achar que é tão ruim assim, não, viu? Quem gosta de futebol quer saber apreciar quando tem um time bem montado. Claro, óbvio. Um ídolo, né? Um dos melhores times que eu já vi na minha vida foi aquele. E o ídolo transcende o clã. Com certeza. Salvo engano,
Ele tem um relacionamento muito antigo. Ele também brilhou não apenas como jogador, ele também brilhou em outras áreas como técnico. Foi um grande incentivador do futebol no Japão. Foi. Então ele inaugurou o futebol lá. Ele acabou colhendo vitórias em várias áreas, pessoais, profissionais. Sim. Então, e ele fala com todo mundo, é uma pessoa muito, muito caridosa com todo mundo. Ele é sensacional. É um personagem sem clube, né? Que não, acho que não tem ninguém, até vascaíno mesmo. O Roberto Dinamite era muito amigo dele, né? Era muito amigo dele. Quando teve o enterro do Roberto, Zico estava lá. O Zico fez uma coisa, cara, que tem flamenguista que detesta, mas tem foto dele. Ele botou a camisa do Vasco. E tem amigos meus que acham aquilo atitude. Eu falei, cara, isso mostra a grandeza dele. Bem besteira isso. Eu não boto a camisa do Vasco, eu não boto a camisa do Vasco. Ele botou a camisa do Vasco e jogou, se não me engano, foi uma pelada, alguma brincadeira assim, com a camisa. Mas vamos voltar para cá, senão a gente não volta para falar do personagem, da pessoa, não do personagem aqui, que é o Santiago Dantas, né? Vamos voltar aqui para o Rodolfo, que é o nosso entrevistado. Depois a gente pode até fazer um especial sobre o livro de crônicas, que eu achei bem interessante. Mas voltando aqui um pouco, o Guilherme, quando esteve aqui, ele já deu um apanhado geral da sua família. Inclusive, eu queria depois convidar o seu pai também, que ele foi agraciado com medalhas há pouco tempo, né? Lá na OAB. 50 anos de advocacia. 50 anos de advocacia, então não é pouco não, é muita coisa. Não é para poucos não, é para poucos, não é qualquer um que tem isso tudo não. Mas se ele puder, depois a gente também aproveita, chama ele aqui para dar uma entrevista. Mas aí o Guilherme deu uma apanhada da família, né, de como foi. Mas eu queria saber de você um pouco, Rodolfo, como foi a tua visão, né, lá da vinda, né, você entrou para a área de concurso, o Guilherme optou por não, teu pai também não, todos ficaram no escritório, você foi o único que optou por ser juiz, né? Eu queria que me contasse um pouco. Por que você optou? O Guilherme já falou. Não sei se você viu a entrevista dele, ele falou assim, João, eu nunca tive muita, como é que se diz? Nunca me vi um juiz, né? Nunca me vi um promotor, nem um delegado. Não é muito do jeito dele, né? Mas eu queria saber da sua parte, por que você foi o único da família, né, que optou pela área... Eu sou de Petrópolis. De Petrópolis, isso. Tem meu pai, que tem 80 anos, advogado, igual a medalha Sobral Pinto. 80 anos e está advogando ainda. E o número da OAB dele é 5.183, também antigo. Muito antigo. Só que eu tive sorte, eu tive 2 pais, na verdade, porque eu até falei um pouco também. Nós morávamos no mesmo terreno, 2 casas boas, casas grandes. Sim, em Petrópolis. Tinha a casa do meu pai e a da casa do lado, a casa do meu avô materno. Meu pai vascaíno, meu avô materno botafoguense. Era como se fossem 2 pais. E meu avô materno, na década de 40, ele montou uma oficina de veículos na cidade de Petrópolis, que ficava no Quitandinha. E naquela rua, depois, acabou que virou uma rua de oficinas e concessionários. Então eu penso assim, poxa, na década de 40 você montar uma oficina de veículos. E meu avô, então, cursou Direito, mas parou. Ele era a maior oficina da cidade nos anos 80. É na entrada de Petrópolis ali, né? Sei qual é. Hoje é um Detran, um posto de Detran que ficou lá. Vou prestar atenção agora. E meu avô, naquele tempo, ele atendia muitos desembargadores do TJ do Rio. Nós tínhamos muitos desembargadores, agora já faleceram, ou aposentados, Miguel Pachá, entre outros. E ele dizia, Rodolfo, poxa, eu admiro muito o cargo do juiz, a responsabilidade, e poxa, então, na verdade, meu grande incentivador foi o avô. E teve um momento também em que a família mudou para o Rio, o pai, eu, meus irmãos, e eu sou mais velho que o Guilherme, 4 anos, então acabei pegando um período do trabalho do meu pai que estava em baixa. Então, aquilo, eu lidava diretamente com o financeiro. Sim. Foi um momento de crise, como qualquer negócio acontece. Claro. E meu pai também não estava bem de saúde. Eu acabei, muito jovem, sendo um gestor. Sim. E quando meu pai ficou bem, eu pensei, não, eu não quero continuar no setor privado. Eu quero ir para o setor público e, ao mesmo tempo, ter experiência do setor público e ao mesmo tempo, o que eu posso fazer no privado? Eu posso dar aula, eu posso lançar livro, eu posso botar um pé em cada setor. Então, como juiz, eu estou no setor público, tem as vantagens, como estabilidade, tem os desgastes, mas, ao mesmo tempo, eu acompanho o setor privado, eu dou aula na Universidade Estácio de Sá. Há mais de 20 anos eu gosto de empresa grande, eu gosto de estar vendo os setores da empresa, conhecer uma editora, como que ela faz todo o processo de criação do produto,
de mapear o mercado. Então, eu acabo me satisfazendo com um pé em cada lado. Entendi. Estou no setor público, mas, ao mesmo tempo, Mas gosta onde eu muito. posso, como professor, como autor, Sim. eu tento colocar meu pé no setor privado também, até para concluir, porque eu não gosto de colocar todos os ovos no mesmo ninho. É verdade. Porque as coisas mudam muito rápido. Muito rápido. Então, é verdade. sigo um pouco essa filosofia. E os livros? Você tem um em parceria com o Guilherme? Sim. E os outros, quais seriam? Só para a gente deixar aqui. Livros Todos conhecem, mas a gente quer ouvir. Tem o meu manual, que é o Curso Completo de Processo Civil. Ele está indo na 11ª edição, ano que vem. A editora Ridel, de São Paulo. O livro com o Guilherme, Petições e Prática Civil. Isso. Ele também vai ser a 8ª edição no ano que vem. E vai sair o meu... Mesma editora. Mesma editora. Tá. E vai sair o CPC Comentado, 4ª edição, também pela mesma editora. Os 3 livros são completamente diferentes entre si. Uma coisa é o manual é mais indicado para quem faz concurso ou quem está na graduação. O Petições e Prática, com o livro com o Guilherme, é um livro que já me parece, para quem realmente exerce a advocacia, o dia a dia, é bem interessante porque o livro ele mistura a visão do Guilherme, que é advogado, a minha visão como juiz, que vejo petições todos os dias, estratégias. É diferente. E os 2 são professores de processo civil. Isso. Então acaba que dá uma visão de 3 profissionais. É verdade. E o CPC Comentado, ele já me parece mais indicado, seja para assessor de desembargador, para advogado. Ele não quer a doutrina, ele quer pegar o artigo que ele precisa e já encontra jurisprudência, súmula, tema vinculante. Entendi. Então eu não vejo sentido eu fazer 3 produtos, 3 livros que são iguais. Cada um tem que ter um diferencial para o advogado, o estudante se interessar. Eu preciso, para descobrir um artigo rápido, preciso um modelo de peça. Cada um atende de um jeito. Entendi. Pegando esse gancho aí, eu também falei com o Guilherme sobre isso, falei também na última entrevista com a Ana. Inteligência artificial, qual é a tua opinião sobre essa grande novidade na internet, que faz um apanhado de muitas coisas, mas muita coisa errada também, né? Eu, como professor, como juiz, eu trabalho com credibilidade. Claro. Então, eu não posso passar informação incorreta. Eu testo a inteligência artificial o tempo todo. Entendi. Em direito, ela tem sido um fracasso retumbante. É mesmo? Então, eu às vezes, propositalmente, claro, eu coloco, muito bem... Marcelo faz muito isso também. Me cite o artigo tal do CPC. Ela muitas vezes responde o código anterior. Aí eu falo, tem certeza? Ela responde com convicção, tenho certeza. Eu selecione julgados do STJ sobre não sei o quê. Eu falo temas que não tem a esse favor a decisão. E ela cria. Aí eu falo, você está criando ou você está informando? Não, eu não localizei, estou criando. Então, eu só uso hoje a inteligência artificial por seguinte motivo. É quando eu tenho que fazer uma mensagem de aniversário, uma mensagem para postar no Instagram, eu falo no áudio, melhore para postagem no Instagram. Nada que tenha relevância técnica, eu só uso para isso. Entendi. E teve até uma notícia, não sei se é verdadeira, que teve um advogado que estava sendo processado por má fé ou algo, posso estar errado, tá? Sem querer dar uma de inteligência artificial aqui, falar coisa errada, mas estavam dizendo, não sei qual tribunal também, eu vi a notícia muito, muito esporádica assim, de que o advogado criou jurisprudência. Mas pelo que você está falando agora, pode ser que ele nem saiba o que ele tenha feito, Sim. né? Ele confiou. Não checou. Não checou. Então, assim... E como, né, para também dizer que o cara teve má fé, se ele nem tinha noção de que ele estava... Foi imprudente, né? Sim. No mínimo, imprudente ele foi. Ele pegou uma jurisprudência que ele considerou, como você falou, né? Passou da ideia de que era verdade absoluta e não é, né? A inteligência artificial deixa muito a desejar, então. Deixa eu dar uma outra vertente Fica agora. à vontade. Eu fiz há pouco tempo prova para a Arraiz, para dirigir a embarcação. Isso foi com um amigo meu, que é juiz também. Esse amigo é faixa preta de jiu-jitsu. Ele ia fazer prova para mestre, a distância um pouco maior, e estava incentivando a fazer prova para a Arraiz. Eu falei, amigo, olha só, a gente não tem nenhum iate. A gente é muito mais fácil alugar, contratar um marinheiro. Isso. Aí ele falou, eu falei assim, me convença a fazer. Como nós somos muito amigos há mais de 20 anos, são 2 meninos, né? Aí o argumento dele, é maneiro. Aí eu falei, pronto, é maneiro, tá bom, vamos fazer. Foi um argumento forte. E aí, só que eu não vou fazer a prova para ser reprovado. Claro, então tem que estudar. Você tem que fazer a prova, eu tenho que praticar. Na Capitania do Esporte, né? Só que foi em Itacuruçá. É mesmo? Eu fui juiz em Angra, e ele também é juiz de uma área próxima lá.
Então, assim, a gente foi fazer onde eu quero chegar. Eu vou estudar temas que não são apenas jurídicos. Nós vamos estudar sobre incêndio, sobre vento, sobre sinais, sobre sons das embarcações. Esses eu testei a inteligência artificial. E foi bem. Funcionava. Foi bem. Funcionava. E por quê? Porque talvez é que nem leis físicas. A lei da física no planeta Terra é igual na Lua, igual em Marte. É exato. Elas são exatas. Agora, quando você fala em direito, o direito é muito mutável. Muito. Então, a base de pesquisa da inteligência artificial ela é limitada ao período. É verdade. Isso pode atrapalhar para ciências É bem razoável exatas. isso. Mas para ciências exatas, o que eu testei, ela deu uma resposta bem melhor. Isso tem muito razão de ser mesmo. Eu me lembro que assim comecei a fazer direito, eu falei, cara, a brincadeira que a gente sempre fala em faculdade de direito, né, era, aqui 2 e 2 pode ser 5, 6, 7, você que escolhe. Né? O direito muda, a sociedade muda. Por exemplo, no meu tempo, anos 90, o crime de estupro era só a vítima era mulher. Hoje já tem uma outra visão. No meu tempo, havia crime de adultério. E, embora o adultério ainda seja moralmente reprovável, para a sociedade não justifica ser um ilícito penal. Não. Então a sociedade muda e nós vamos nos ajustando sempre. É verdade, Por isso talvez seja mais difícil a inteligência artificial buscar certos assuntos. Verdade. E porque tem que lidar com assuntos, como você falou, que nem não são exatas, e ainda tem outras leis de outros países. É uma busca, assim, né, realmente que é muito complicada. Jurisprudência de outros países, porque depende de onde o cara esteja buscando a informação. Realmente, se parar para pensar, é bem seguro a gente consultar alguma coisa da IA na área do direito. O Marcelo Moura, ele também faz muito teste, sabe? Direito do trabalho aqui. Ele, como juiz de trabalho, ele às vezes faz algumas perguntas assim. Também ele falou que não funciona muito bem, não. Não funciona muito bem, não. Eu só uso para lapidar texto que não seja técnico. Sim, entendi. A Ana falou que faz muito para qualificar. Vou fazer aquela parte chata do advogado, né? Botar o nome, brasileiro, solteiro, aquelas qualificações. Ela falou que ela usa muito para isso. Agora, para a petição em si, ela mesmo vai e faz, porque ela não confia também. Eu não vi até agora ninguém aqui da área do direito que tenha falado assim, não, eu confio, eu uso. Testes que eu fiz também, cria aleatoriamente uma sentença julgando procedente uma demanda para condenar o INSS em benefício previdenciário, pensão por morte e tal. Dou os dados, aí ela monta a sentença. Eu vejo totalmente desatualizado no que se refere à fixação de honorários em relação à fazenda, índices de correção monetária, juros. Então, assim, uma desatualização incrível. Então, assim, não acho que juiz possa se valer. E o juiz tem que tomar cuidado, porque ele tem um gabinete. Às vezes tem o servidor que naquele momento ele está com essa perspectiva de achar que vou usar IA e o juiz confia no servidor, mas não sabe que ele está usando IA. Entendi. Então tem que ter muito cuidado com isso. Será que tem servidor que usa mesmo? É bem capaz, né? Cada um tem um perfil e o juiz tem que fazer o filtro, porque às vezes um estagiário talvez... tudo depende muito também. Quando é uma vara única, você pega assuntos muito diferentes. Sim. Quando já é uma vara especializada, como a que eu atuo hoje na 38ª, dificilmente aparece uma coisa nova. Entendi. Então você já tem mais ou menos modelos. Não precisa criar uma coisa nova, porque às vezes tem uma lei nova que aparece, aí você tem que ajustar. Mas eu vou sendo bem franco, agora como juiz, já tem alguns anos que eu não crio um modelo novo de sentença. Acredito. Porque na federal, pelo menos, as coisas são mais padronizadas. Me lembro uma vez que eu estava começando a estudar direito, já era estagiário, e eu me lembro que uma vez tinha uma ação muito, aquela ação da moda, eu não sei se era previdenciário, estagiário pegava tudo, né? Eu me lembro que eu fiquei assim chocado quando eu recebi fui pegar na federal aqui do Rio, e aí saiu assim escrito no processo, tudo papel na época. Sentença tipo A. Não, isso é uma outra questão, é porque nós somos aferidos por produtividade. Entendi. Só que, por exemplo, tem a sentença ainda existe a classificação. Assustou para um estagiário, para mim me assustou. Mas não tem nada de assustar. Alguns advogados já falaram também. Né? Também? Sentença C, porque às vezes, por exemplo, se pegar uma vara de execução fiscal aqui na capital, ela vai ter maior produtividade, porque o acervo dela é maior, 20 mil processos ativos. Entendi. Só que a sentença na execução fiscal, ela tem 2 linhas, que é a sentença com fundamento no artigo 924 do CPC, então é pro forma. Entendi. Então tem que fazer essa distinção, porque às vezes eu trabalho casos, digamos assim, peculiares e dou por mês, estou chutando 30 sentenças. Entendi. Mas às vezes o outro dá 200, mas as 200 são iguais. Tudo igual. Eu até coloco a minha produtividade mês a mês no meu perfil do Instagram, do Facebook. Legal.
acho que é uma forma até de... Isso tem outros órgãos que divulgam, mas Sim. eu gosto também para dar uma transparência. Claro. E as pessoas que forem acompanhar vão ver. O acervo tem caído mês a mês. Entendi. Mês a mês. E eu acho engraçado isso, que fui lembrar lá da minha... Na juventude, quando eu vi a primeira coisa que eu vi, sentença tipo A. Aí eu fiquei, assim, como estagiário, idiota, coitado do estagiário, nem todos são, mas eu era, e fiquei assustado. Eu falei, meu Deus, fui falar como se fosse uma grande descoberta da minha parte com meus colegas de faculdade. Olha, sentença tipo A, quer dizer que então é tudo padronizado. Olha que besteira que eu estava falando. É uma classificação interna. É, a classificação interna. Mas sai normalmente, né? Não tem nada que esconder também, né? Não tem nada que se esconder. Eu realmente, na época, eu fiquei assustado. Mas isso é uma coisa que os próprios estudantes não têm noção de que para aparecer alguma coisa muito inusitada, né, para que o juiz efetivamente pare e faça uma análise mais aprofundada daquele caso, porque é caso a caso, é óbvio, mas a maioria dos casos se repetem, né? Quanto mais previdenciários, esse tipo de coisa. Por exemplo, hoje eu tenho audiências. Uhum. Tem muitas audiências federal? Depende da competência. Depende, né? Eu estou trabalhando no momento com previdenciário. Eu tenho uma juíza substituta. Eu faço, em média, no máximo 10 audiências por mês. 10. E a entrada de processo são 250, 300 por mês. É que talvez nem todo processo precise de prova oral. Claro. E, sendo bem franco agora, eu já estou nesse tipo de matéria já somando quase uns 10 anos. Uhum. Eu, se fosse advogado, para aposentadoria e pensão por morte, eu dificilmente ia rolar testemunha como prova oral. Primeiro, faz sentido, né? Tem muitas outras formas de você comprovar o não estável. Não existe prova soberana, mas tem uma que quando está lá, conta conjunta. Ninguém mais tem conta conjunta, mas você tem na declaração de óbito, quem declarou o óbito, às vezes morreu no hospital, quem estava internado junto. Você tem na declaração de imposto de renda, você tem fotos em redes sociais envelhecendo juntos. Porque você, quando rola uma testemunha, são pessoas com mais idade, provavelmente vão ser parentes. Verdade. E parente ou amigo íntimo não pode ser testemunha, são informantes. Então, eu marco essas audiências, em média, são 3 testemunhas, a pauta é de 10 em 10 minutos. Porque é o tempo suficiente para já inquirir as 3 testemunhas. Às vezes nem tem pergunta aos advogados. Eu que faço e... Acabou. E, repito, eu não estou indeferindo pergunta claro, prova. Não. É porque são poucos casos nesse perfil de competência. Entendi. Faz todo sentido isso. O que às vezes demora... No criminal já é o contrário. Né? A gente tem muito, aqui na minha área, tem muita oitiva de testemunhas e é muito fundamental. Hoje, por exemplo, vai ter uma que vai demorar mais. Por quê? Essa eu já boto um prazo. Hoje? Por quê? É quando uma pessoa pede a pensão por morte e descobre que o falecido ou a falecida tinha um amante, uma amante que já está recebendo a pensão. E tem uma briga lá e vai estar, de um lado, a pessoa que quer a pensão, do outro lado, a INSS e a outra pessoa que recebe a pensão. E uma vez eu comentei com um amigo meu que é esotérico, eu falei assim, cara, às vezes é até difícil entender. Teve um que eram 3 amantes. Caramba! Como é que o cara consegue? A esposa 2 processando a esposa 1, e rolou como testemunha a esposa 3. Então, era mais ou menos assim, aquele meme do Homem-Aranha, já viu? Que tá o Homem-Aranha apontando para Eu já vi. Mas, assim, mas costuma ser tranquilo essa audiência. Cara, como é que... Eu fico pensando, sem querer zoar, mas é verdade. Uma vez eu falei para um amigo meu lá da Bahia, que ele tinha uma mulher, que era a mulher esposa dele, que ele tinha filho e tudo mais, e 3 amantes. Aí ele tinha 2 celulares, 3 celulares. Eu falava assim, Valu, o apelido dele, o nome dele era Walter Lúcio. Não é ainda, que eu não tenho mais contato. Falei, como é que você consegue? Uma já dá trabalho, meu querido. Como é que tu consegue manter 4 ainda? Sabe o que ele falou o segredo? Ele falou assim, João, eu vou te dizer o segredo. Eu falei, você pode me contar. Eu não vou querer, mas fala qual é o segredo. Ele falou, é que a minha esposa não sabe de nada das outras 3. Contudo, as outras 3 sabem entre elas a verdade. Olha que loucura. Ele falou assim, não teria como eu manter essa mentira ou nem por 24 horas. Tem uma atriz que eu não vou falar o nome, é uma atriz famosa, que ela dizia assim com o marido dela à época, você tem que ser franco comigo. Porque se você tiver amante, ela sabe de mim. Sabe. Mas eu não sei dela. Verdade. Então, o problema dela não era isso. O problema era o controle da informação dela. E uma outra vez eu também tive uma amiga, ela tem já mais idade, até no livro eu inspirei nela para fazer o último capítulo. Porque, por acaso, é psicanalista, cadeirante, e também tem um problema de visão. Então, por acaso, do último capítulo do livro, não que a história foi com ela, mas a personagem foi inspirado. Dela. E ela falava assim comigo, ela tinha um papo muito bom. Ela falava assim, Rodolfo,
na cabeça dela, outro relacionamento não é traição. Traição é amante. Eu falei, como Mas assim? que é isso? Eu não entendi também. Não, Tô querendo assim? entender. Não, traição é uma coisa assim, porque, na verdade, na cabeça dela, explicando, Certo. a amante é uma ruptura com um vínculo conjugal. Mas a mera relação sexual não seria uma forma de traição na ótica dela, Entendi, que é entendi. psicanalista. Então, assim, eu acho meio dela, eu acho louco isso. E eu né? comentei isso com um cara que eu conheço, ele é bem rico. E eu falei com ele, poxa, você não pode ter amante, amante é tal. Aí ele, mas eu tenho 3. Eu falei, pô, se aí... Aí o problema é teu, né? Não tem nem como cuidar disso. Mas eu tava só para comentar, Não, sim, o caso não. do amigo esotérico, Fala. eu estava fazendo audiência com a amante, a esposa e todo mundo. Aí eu falei assim com esse meu amigo esotérico, cara, imagina se o sujeito estivesse vivo. Mesmo? Todas as mulheres estavam no mesmo ambiente. Aí ele que é esotérico, não, mas com certeza em espírito ele estava lá. Os espíritos gostam de acompanhar o desenrolar. Caramba, eu não estava lá não, fala sério, cara. Mas aí só de curiosidade, a gente não sabe o número certo, tem nada a ver, mas as 3 não sabiam da existência uma da outra, então? Não, esse caso era, digamos assim, é porque às vezes a primeira esposa cessou o vínculo, mas ela cuidou dele a maior parte da vida, tipo 20 anos, conheceu ele digamos, com vício, com doença, até uma hora que falou, não aguento mais, se esse cara virou alcoólatra, deixa ele pra lá. Aí às vezes vem a segunda pode ser uma esposa ou pode ser uma cuidadora. Entendi. E às vezes fica um tempo e depois vem uma terceira. Entendi. Então a pessoa quando fica com mais idade, com mais doença, com hábitos ruins, com vícios, ninguém aguenta. Então ela naturalmente vai. Você tem razão. Aí chega uma que às vezes, mas eu cuidei mais tempo com ele, eu tive mais filhos com ele. Então, ela Como você julga isso, Rodolfo? Desculpa perguntar. O fato é que tem que ver quem em tese estava no momento do óbito. Se aquilo é uma união estável, o período que durou. Porque não é fácil julgar isso não, né? Não necessariamente. Vamos lá. Por isso que às vezes os detalhes as pessoas hoje estão fazendo contratos de namoro. Porque é para deixar bem claro. Vou providenciar o meu, Peter. Para deixar bem claro que, poxa, isso não caracteriza uma união estável. Sim. E eu talvez... eu fiquei 10 anos no criminal. Eu vi tantos crimes diferentes que você pensa, porra, se eu fosse criminoso, eu tenho uma mente criativa. É verdade. Então, na questão previdenciária, como eu lido muito com isso, eu tô casado já fiz bodas de prata. Eu tô com a minha esposa desde 19 anos de idade. Tem 49. Que legal. Mas se fosse hipoteticamente separar, eu, muito provavelmente, eu ia morar sozinho. Eu não ia querer, nesse momento, um relacionamento com a pessoa dentro da minha casa, para depois eu não conseguir tirar a pessoa. Eu já vi isso acontecer. Eu ia ter cuidado, porque você, no primeiro momento, você conhece, mas você tem que conhecer a pessoa também na crise. Certo. Eu vou te contar um caso aqui muito rápido. Eu, quando comecei a advogar, a gente até brincou com a professora antes, que hoje quem faz criminal fala que odeia a família. O cara que faz criminal tem meio ojeriza das outras áreas. E tá brincando, é brincadeira, é óbvio. Eu fiz família logo assim que eu comecei a advogar. E eu peguei um caso de exatamente isso aí. O cara tinha 40 anos de casado. Se separou da mulher, tudo numa boa, não sei o que, mas o cara, assim, não esperou nem 3 meses, encontrou uma mulher numa festa, botou a mulher em casa. Botou a mulher dentro de casa. E a mulher começou a tirar fotos de... A mulher preparou, sabe? Fotos com... Isso tô falando em torno de 2008 ou 2007, talvez. Fotos, aquelas fotos ainda nem... Acho que nem tinha celular com uma boa foto, se não me engano. Mas a mulher preparou realmente provas, né? Para que ela pudesse lá na frente. Aí depois ela na frente desse meu cliente, que era meu cliente, ela se machucou com a maçaneta. Olha que loucura isso. Você deve ter visto esses casos, né? Porque a mulher tem uma palavra, hoje em dia tem um poder muito maior, né? Do que na década de 30, 40. Na década de 30, 40, a mulher falava, aconteceu isso, o juiz ainda ponderava. Tinha um lado que a gente não pode negar, né, da sociedade um pouco mais machista e tudo mais. Hoje em dia não. A mulher fala, aconteceu isso, é isso. É até meio preocupante também, né? Esse tipo de poder da palavra da mulher. Tem a questão da alienação parental. Tem. Pesquisas têm indicado que os casos de alienação parental, em grande parte, são feitos por mulheres. Tá vendo? Então, quando há um abuso psicológico... É isso que eu penso também. São questões que têm que ser tratadas com muito cuidado, porque você pode sim ter a mulher como vítima,
Mas pode ser que a mulher esteja fazendo isso também. Pois é. Enfim, estou só comentando. Não, mas é verdade. É o caminho que eu tô... Essa pessoa em particular, ela chamou ele, o Marcelo era o nome do meu cliente, aí deve estar vivo ainda, chamou ele assim, ele entrou, o que foi? Falou, já estava um clima ruim dentro de casa, ela pegou a porta do armário, ele me contando. E eu acredito, porque depois no desenrolar, a gente via que eu não estava defendendo uma mentira do lado dele. Ela pegou a porta, jogou no seio dela. Saiu, botou as coisas, pegou um táxi, e foi para a delegacia, a DEAN, que ficava ali, não sei se ainda fica ali perto da Lapa, ali, não me lembro, não sei se ainda fica lá, e efetivamente entrou com um processo crime contra ele, de agressão, não sei o quê, já para embasar a ação que ela queria, de uma separação, ela queria configurar uma união estável, enfim, conseguiu tudo. Tudo. Ela fez realmente um roteiro probatório, sabe? E fechou com chave de ouro lá na DEAN e ela efetivamente levou a casa dele. Ele tinha uma casa, acho que era Iguaba Grande ou Iguaba... Fica ali por Recreio, não tem uma Iguaba alguma coisa? Sim. Tem, não tem? Ele tinha uma casa muito, muito grande, muito bonita, que ele construiu anos e anos da vida dele. E aí, do nada, em menos de 6 meses de separação, ele põe a mulher em casa, a mulher prepara todo aquele instrumento probatório e ganhou. Ganhou no sentido que ele teve que pagar para ela sair de casa. É complicado, né? E você, como juiz, isso é que eu falo sempre, a responsabilidade de dar uma sentença. Né? Eu fico pensando, na época que eu falo assim, você queria fazer área pública? Eu falei, cara, a única que eu gostaria de fazer mesmo era promotor. Porque pensava eu, e penso ainda, não sei se você me corrige se você não pensar também, tem todo o direito, eu falava, cara, o promotor ainda tem uma ideia de falar, pedir uma absolução. Ele verifica, né? Porque o juiz, eu acho que fica às vezes limitado, embora de ofício você possa fazer muita coisa também, mas você fica meio limitado a uma qualidade boa de um advogado. Às vezes você não sei se você já se deparou com advogados da parte, né? Que são tecnicamente ruins. Eu não vou falar sobre a carreira. É claro. Vamos falar sobre pessoas. Pessoas, é isso aí. Você pode ter um juiz que não é bom profissionalmente, um promotor que não é bom, um delegado, um juiz que não é bom. Mas o juiz passa por passa por um concurso, ainda tem uma chance. É muito difícil de ser Eu vejo que, assim, pelo menos políticos, empresários, eles valorizam muito a figura do juiz e do delegado. Exatamente. São pessoas que têm poder de decisão. É isso aí. Eu até falo que, por exemplo, quando eu fiquei quase 10 anos em criminal, quando eu chegava o réu preso, já não estava mais aquele clamor na hora da prisão. Sim, então a tarefa do delegado às vezes é muito complicada, porque ele pega no momento do crime, no momento da agressão, e depois de um tempo, quando sangue vai está juiz, quente. Sangue está quente. Com o juiz a coisa já está mais. Mas ontem, por acaso, eu estava conversando com um amigo, aquela coisa, trabalhei, chega o meu amigo, também estava aqui no centro, Rodolfo, eu sou padrinho do filho dele, vamos nos encontrar, vamos conversar, e você tem coisas que você já não encontrava 2 semanas. Claro. E por acaso ele comentou que tem um caso que o membro do Ministério Público criava problema. Era uma questão que ele estava falando sobre uma construção numa área pública, digamos assim, numa praia, mas o processo já tem 40 anos. Caramba. O laudo está dizendo que se você demolir, vai prejudicar o meio ambiente, que o meio ambiente já se acostumou com aquela construção, tipo um deck. Se adapta, né? A pessoa queria até doar o deck para a Marinha, para a área específica. Entendi. Mas o promotor que estava, não, mas tem sentença com coisa julgada, que não pode. Aí o juiz, tem isso também, fala, mas vai demolir, a Marinha pode usar o negócio, ele quer doar. Não, mas tem sentença com coisa julgada. Mas vem cá, não pode vocês celebrarem um acordo em execução e homologar o acordo em execução? Não, mas aí tem que ter compensação financeira. Mas compensação financeira está dando de graça o negócio para a Marinha. Como é que pode ser? Ele não tem como pagar, ele não tem dinheiro para demolir e não tem dinheiro para pagar. Então, em vez de querer resolver, né? Não, não quer resolver. Essa pessoa é que estava criando problema. O juiz falou, como é que vai ser? Ele não tem dinheiro para demolir. Vai fazer o que com isso daí? Então depende muito do profissional. Tem profissional que tem um senso para tentar resolver. Isso aí você falou uma coisa que não tem como a gente desassociar. É o lado humano, né? A pessoa, o cara pode ser um juiz que passou por realmente um concurso muito difícil, que a gente sabe que é, promotor, defensor também. Mas se a pessoa não for boa, não vai ter prova que vá fazer o cara se tornar uma pessoa boa. Se for um cara enrolado, como esse promotor, no caso que a gente está aqui citando, se o cara for enrolado na vida dele, ele vai enrolar a vida dos outros também, né? Eu tenho minhas audiências agora. Tem procurador do INSS que, se for o procurador ou procuradora, é mais tendente a fazer proposta de acordo ao final. Tem outros que nunca fazem proposta, é muito do perfil.
Mas tem uma procuradora que, meses atrás, ela esperava a audiência acabar. Depois que acabava a audiência, ela queria ler o processo. Isso dá 10 minutos. Eu falei, doutora, faça essa análise prévia. Porque isso pode não parecer, isso atrasa a pauta de audiência, que é um pouco de desrespeito com o advogado que está esperando para que o horário... Eu sou muito correto nessa coisa de atender no horário. Você falou uma coisa muito interessante, você estava falando desse caso aí do DEC, 40 anos, né? 40 anos. Olha que loucura. Como é que a gente pode chamar de dizer que houve uma como é que se pode dizer? Uma solução, uma pacificação social, que é o que busca o judiciário, com 40 anos. Eu fui juiz em Angra dos Reis. Fiquei lá cerca de 1 ano e pouco. O que eu percebi? Estou falando da cidade em si, mas uma percepção minha na área federal. Lá tem vara única, muitos crimes ambientais, lá você tem execução fiscal. Então eu percebi que a própria população queria o processo lento, porque eles estavam no polo passivo. Tem muito isso. Não estou falando perspectiva trabalhista, estadual, claro. Mas se eu desse uma celeridade maior, havia um problema. Porque eu mandava destruir quiosque na praia irregular e destruir um quiosque, os outros não deixavam cumprir mais o mandado depois, tinha que ter força policial. Você dá celeridade e criava... Isso eu nunca pensei. É verdade, é verdade. Aliás, isso aí eu me lembro uma vez que, na área de família ainda também, que eu vi um advogado falar para mim isso. Era um advogado que eu conhecia. Eu falei, eu consultava muito ele, porque ele era mais velho, estava já muitos anos à frente da minha, eu estava começando, e eu falei assim, doutor, eu estava querendo entrar com embargo, com agravo. Ele falava, meu querido, meu filho, olha só, você está pelo autor, tu quer que o negócio vá devagar? Aí eu não pensava naquilo, não tinha aquela emoção, né? Aí eu falei, nunca pensei nisso, doutor. Ele falou, mas você vai querer agravar, você vai querer embargar, você está pelo autor, não é o autor? Eu falei, autor. Então não tem interesse em diminuir a velocidade do processo. O Franz Kafka, o processo. Sim, o processo. Ele dado muito disso. O advogado às vezes é contratado para agir dentro da lei. Mas você pode acelerar o processo. Você pode retardar o processo dentro do que a lei te dá. Exatamente. Tem muito isso. E essas questões de família, que nem você comentou a sua experiência, eu também tive uma muito curiosa, que eu não sou fã da área de direito de família. Nem eu. Matéria previdenciária. Mas eu também não gosto. Mas isso acabei de me formar como advogado. Eles nos perdoem, né? Por isso, mas a gente... Mas assim, eu achei engraçado, porque até da questão do livro de crônica, eu pego uma história que eu vivenciei, coloco, misturo outra, crio outra e sai uma coisa diferente. Entendi. Pego uma história sua, boto ali do meu amigo, a maioria das histórias, algumas criadas, outras de amigo, mas às vezes tem uma coisa que você pega a sua. Entendi. Eu me lembro, área de família, né? Me indicaram um cliente, que o cliente descobriu a traição da esposa. E ele queria me contratar como advogado para ir na casa dele para mostrar que ele tinha advogado. Naquele tempo que eram poucos advogados. E ele quis me levar lá só para chegar para a esposa, eu estou com advogado, que eu vou te processar. Tinha muito isso. E eu fui lá, e eu vi que ele estava me pagando, vou lá. Claro, pagou. Agora o que eu achei engraçado que ele virou assim, e inclusive, eu quero que você devolva as calcinhas que eu te dei, e a do Flamengo. Ela mandou essa. Esse detalhe eu coloquei no livro de crônica. Botou? Ok. Tem uma crônica. Meu Deus do céu, cara. Essa história, por quê? Porque depois ele não me pagou. Não pagou? Não. E aí a personagem do livro, ela começa a documentar os contratos, tudo. Ela começa a partir do momento que ela tomou um cano. Entendi. A gente faz esse lame aí, né? Qualquer advogado, você faz a consultoria, mas não pode ser verbal. Tem que ser... Você sabe que é uma coisa que eu percebo falando com quem advoga ainda, ou quem já foi advogado, que o cliente, eu não sei como é que é agora, porque eu já não advogo há muito tempo, mas há um tempo atrás o cliente, né, gostava sempre de dizer que o advogado dele era rico, que o advogado dele era muito influente com os desembargadores, com o juiz. Uma vez eu estava na... Eu não sei se ainda existe esse lá, o TJ deve ter, o TJ de Nova Iguaçu. Tinha um estacionamento muito grande. Se não me engano, era só para juízes, se não me engano, o promotor devia ser. Não era muito grande, então eu estou supondo. Mas tinha um cara do meu lado que estava puxando papo comigo, eu estava esperando a minha audiência começar, eu estava conversando com ele, e ele de repente aponta, eu me lembro como se fosse ontem, aponta um jaguar, entrando assim no pátio. Aí o cara me cutuca. Tá vendo aquele jaguar? Eu falei, né? Tô vendo ele. Meu advogado.
Aí eu olhei pra cara dele e falei, não, legal. Eu tinha um Fusca, se não me engano, né? Lá fora é óbvio que eu não ia botar lá dentro. Mas você vê o prazer do cara dizer que o advogado dele, que tinha aquele Jaguar. Tem esse perfil. Não tem esse perfil? Tem pessoas que são assim. Tem, né? E tem outras pessoas que não, que elas querem resolver. Mas é óbvio, né? Tem que ser então, isso, né? Assim, eu ficando com mais idade também, eu acabo conhecendo muitas pessoas, sejam pessoas da área política, jurídica, empresários às vezes. E às vezes o próprio empresário também, ele tem muito mais processo do que os outros. Ele tem processo da empresa dele. Claro, óbvio. Não estou falando nada criminal, não. Não, entendi. Cíveis mesmo. Cíveis, claro. E às vezes ele tem que ter um advogado só para ele, funcionário, porque das demandas. Às vezes ele tem um processo específico de licitação, ou um criminal que ele tem que contratar um outro. Sim. Então isso ele vai pesquisando, ele vai... Às vezes vai num que ele acha que tem influência. No tribunal. E isso que a gente fala aqui, eu falei assim, que tem muito cliente que gosta de dizer que o advogado dele tem muita entrada no tribunal. Às vezes não tem porcaria nenhuma, é só balela, dependendo, a mesma questão pode ter advogado em cada fase. Por exemplo, um rico que às vezes matou alguém, uma pessoa muito rica matou alguém, e foi um fato totalmente isolado, não tem antecedente. Talvez ele tenha que ter, no primeiro momento, um advogado para o inquérito, delegacia. Sim. Delegacia. No tribunal do júri, já é um advogado teatral. É verdade. E nos tribunais, já para sustentação oral, um outro perfil de advocacia. Tem que ter umas técnicas, né? Então, toda uma estratégia processual, toda uma estratégia, conforme o caso, se é previdenciário, criminal, civil. Eu estava até falando isso com a Ana, que é da área criminal, que tem coisas que não estão nos livros, né? Que a gente, às vezes... E principalmente a área, como eu dava aula presencial, eu falava para os alunos, eu falei, gente, tem coisa, quem quer ser advogado criminal, a parte mais importante no sentido do primeiro momento, é aquele que o sangue está quente, é na delegacia, e aquilo não está em livro nenhum. Aquilo, o lidar com o delegado, não é lidar de coisa ilícita não, lidar mesmo, sim, porque a gente está lidando com uma coisa que está ali criptando, né? Uma coisa muito... E tem que saber lidar, né? Aquele papo, todo mundo eventualmente erra, todo mundo erra. Eu tive uma experiência muito grande na justiça criminal, na vara criminal, fiquei 10 anos, aconteceu uma vez, até o modus operandi, às vezes estão procurando um traficante internacional, a Federal julga tráfico internacional. Entendi. A pessoa muda constantemente de telefone. Só que a pessoa muda de telefone e mantém contato com a família, com os amigos. Os mesmos então, contatos. Sem o juiz saber, às vezes, o delegado, o promotor, ele pode sugerir que tais pessoas são da quadrilha. Entendi. E o juiz autoriza a monitorar, às vezes sem saber que a pessoa é um amigo, porque a pessoa muda o telefone e liga para o amigo, já descobre o telefone novo. E aconteceu uma vez de ser preso um sujeito. O sujeito foi para a audiência, na instrução, e o advogado falou comigo, doutor, ele não é a pessoa, não é o traficante, ele é o amante da esposa. Caramba! Aí eu falei, mas não pode isso, como assim? A polícia errou? E a polícia errou. A polícia errou. E o delegado, na audiência, ele não ia assumir que errou. Ele ficou constando que era a pessoa e não era a pessoa. Ele não ia assumir. Isso ia ter um problema sério, Tem uma né? outra história que eu fiquei sabendo, não foi comigo, mas eu fiquei sabendo. Essa história eu boto no livro também. Eu vou comprar esse livro, minha gente. Olha essa história. O cara tinha esposa, o cara riquíssimo. É empresário, só que no livro eu botei como político. Sim. E ele tinha uma amante. Só que a delegada queria prender ele de qualquer forma, porque ela queria um troféu. Ela nunca prendia um cara rico, prendia um cara... Ela queria um troféu. E ela não fetiche, é um fetiche, né? Mas tem algumas histórias assim. Entendi. Que a condução policial gera a prisão de um político famoso, de um empresário famoso, ganha mídia, ganha a vaidade. Mas ganha mesmo, ganha. Você vai lembrar, se alguém te interromper, aquele caso da escola base lá de São Paulo, que arruinou com a família foi mais ou menos isso. Sim. Por aí. Mas continua, desculpe. O que aconteceu foi o seguinte, a delegada não tinha prova para conseguir. Mas... Ela queria uma delação, porque hoje é colaboração premiada. Perfeito. Ela criou uma narrativa que a esposa e a amante eram uma quadrilha. Conseguiu mandar de prisão. Meu Deus do céu. Colocou as duas na mesma cela. Colocou a esposa e a mãe na mesma cela. Que loucura. Ela queria que uma delas ficasse chateada, fizesse a delação. E ela conseguiu. Deu certo. Deu certo. Repito, não é caso Nessa que eu dinâmica conduzi. É caso que eu fiquei sabendo. Porque, poxa, para conseguir uma colaboração premiada, colocou duas pessoas na mesma cela para uma delas dar um problema e querer desabafar. Caraca, na minha época tinha muito... policial, amigo meu, falava assim, não, João, a gente separava as pessoas, né, os envolvidos, o autor ou os autores, e falava, olha, fulano já te falou tudo.
Isso era muito comum, né? Fala diferente, ó, fulano já te entregou, querendo que ele entregasse o cara e ficava sempre nessa. Nessa época nem existia ainda esse instituto da delação. O seriado Law and Order, ele muitas vezes tem essas partes. Tem. Eu adoro aquele seriado, Tem o Elliot, cara. E tem a... Esqueci o nome da atriz. Eu sei quem é, linda, por sinal. Ele fazia o advogado bom, o policial bom e o policial mau, né? Exatamente. Ele, no caso, é o ruim. Ele é o ruim, cara mesmo. E ela seria... Sempre a bonzinha, querendo uma solução. Mas ali é muito fidedigno, sabe? Porque quando você escuta em inglês, eles usam expressões, quando tem processo no Law and Order, eles usam expressões mesmo do dia a dia. Por exemplo, cross-examination, quando termina de inquirição, fala cross, para a defesa inquirir. Agora, eu acho engraçado, às vezes, as produções brasileiras, elas podem ter tramas muito boas, visuais, atores, atrizes muito bons, mas eu lembro de uma novela que a Giovanna Antonelli era delegada civil. Eu lembro. E ela estava investigando um crime federal. E eu não sei se foi proposital, que ninguém falou, mas o crime é federal e a delegada civil. Aí, em uma semana, ela passou para a delegada federal, foi lotada na mesma cidade. Jura? E o inquérito que estava com ela foi para ela. Acho muito divertida a solução. Eu lembro desse personagem dela, mas não lembro dessa novela, que eu acho que essa personagem dela acho que voltou numa novela mais nova. Ah, foi? Às vezes a Globo repete um personagem. Eu não sabia. Mas posso estar enganado porque eu não assisto. Claro, mas é que só tem muitos anos. E eu achei graça da solução. Você sabe que você falou desse lado do Law and Order? Uma vez eu vi uma entrevista com o autor, né? Que escreve lá. Perguntaram para ele como é que você consegue ter tanta história durante tanto... Tem mais de 40 anos, né? Aquilo de troca de ator, não sei o que, tal. Acho que só ela que não troca, né? Essa atriz principal, né? Mas você já vê que ela envelheceu com naturalidade natural. Mas ele disse o seguinte, ele falou assim, mas quem disse que eu crio alguma coisa? Eu leio jornal, leio internet e adapto. E vou dar. Você, como escritor, deve saber bem o que ele está falando, né? Sim. Ele adapta. Imagina se ele vai parar para ficar lembrando casos. Ele falou, cara, só na época que ele lia jornal, ele adaptava. 40 anos de seriado. Pode perceber que o Law and Order e o Dr. House, por exemplo, são muito parecidos na estrutura. Muito parecidos. São episódios únicos. Claro que tem uma trama por trás que pode alongar. E também é verdadeiro, né? Dizem que o Dr. House também tem base... O primeiro minuto acontece o tópico do seriado. Entendi. Morreu alguém foi crime. Aí vai desenvolvendo toda a narrativa numa solução. Só que quando está chegando no final tem uma reviravolta. Isso é verdade. Então, nesse ponto, e tem uma trama por trás que pode ser estendida, mas a construção de cada episódio ela é muito semelhante no House, no Law and Order. É porque eu gosto de ver a questão narrativa. Eu gosto muito. Furo de narrativa. Esses dois seriados eu gosto muito, cara. Dr. House é o tipo de um seriado que aquele personagem não pode trocar, né? Não tem como você fazer uma regravação, vamos imaginar, com outro personagem. Aquele ator é emblemático, né? Eu acho assim, é que nem, por exemplo, você pega um Breaking Bad. Também aquele cara é demais, também adoro. É uma série que cresceu em tensão. Ela começa morna e vai crescendo. Ninguém achou que fosse crescer tanto, né? O Game of Thrones conseguiu ser brilhante. Game of Thrones. Tudo Suit, lembra aquela de... Lembro. A Suit era muito engraçado. Mas eu me lembro que a gente brincava entre nós, advogados, e falava, cara, aquilo é muito legal, mas eu queria entender aquela leitura dinâmica dos advogados, que era impressionante. Ele chegava assim, né, no escritório falava, doutor Rodolfo, lamento muito. Aí botava um ofício, alguma coisa. Aí você pegava assim, mas isso não é possível. Eu falei, caraca, meu Deus, como é que esse cara leu a decisão tão rápido assim? Mas era legal, é óbvio que isso tinha que dar dinâmica pro filme, né? Mas eu gostava muito daquela seriada. Claro, você tem muito gosto também de cada um. É claro. Eu achei, por exemplo, o House, ele caiu mal com algumas escolhas. Acabaram a terceira temporada. Foi perdendo o fôlego, sim. O Walking Dead. Se você pega a obra, o Walking Dead eu adoro também. No quadrinho, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Mas ela soube terminar na hora certa. Sim. O Walking Dead, série, ele... Foi 11º ano, né? E foi horrível o final. E o final não tem nada a ver com o quadrinho. Não. O quadrinho... E estão fazendo spin-off, né? De alguns personagens. Isso. Eu tentei ver uns 2, eu era fã daquela série também. Mas os spin-off não são lá grande coisa, não. O autor, o criador, ele sempre tem um personagem preferido. Tem. E no caso do Walking Dead, era o Negan. Era o Negan, que era o malvadão. Antes dele era o xerife, né? Que eu não me lembro o nome dele. Era o Rick. Que saiu um pouco cedo demais, né? No vídeo. No vídeo.
Na revista, não. Se for falar o final, eu não posso dar spoiler, mas não pode. Mas no quadrinho muito melhor, fechou né? bem, porque fechou na hora certa. Entendi. Existem os cortes que são necessários. Sim. No caso, na série, eles alongaram. Tu tem uma veia artística, hein? Rodolfo, tô sentindo que tu tem uma veia artística muito boa. A série Vikings. Eu não cheguei a ver. É boa, Amigo meu já me recomendou várias vezes, eu não vi. Eu estava vendo com meu filho, com minha esposa. É HBO ou é Prime? Eu não vou lembrar, mas o que acontece... É um desses aí, né? Eu achava ela muito previsível. É mesmo? Cada episódio vai acontecer. Já adivinhava já tudo. É muito previsível o Vikings. Mas não diminui o interesse, não. Né? Eu vou ver. Tem também um de policial, que falam muito bem também. Aliás, série de policial tem muitas, né? Eu acho que tem muitas querendo imitar Law and Order, né? É porque esse assunto crime... É muito fascinante, né? É fascinante. Que nem um aluno no início da faculdade, ele pensa no direito penal. E todos adoram, querem começar por aí, né? A pessoa que não é do direito, todo mundo gosta de uma boa história. Todo mundo gosta. Um filme que me surpreendeu, aquele Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Lindo. Aquilo não tem como adivinhar o final. Não. Então, aquilo, que nem o Sexto Sentido, você é surpreendido. Sim. Mas são filmes... Sexto Sentido também, com Bruce Willis. Mas é uma escritora, no caso da Agatha Christie. Agatha Christie, eu li todos os livros dela, sabia? Ela fascinante. Consegue criar... Sabe como era o processo criativo dela? Ela tinha uma pessoa que ela falava e a pessoa digitava. Então era uma pessoa que acompanhava ela estava no quarto do hotel, veio a vibe criativa. Entendi. Ela ficava falando e a pessoa... Ela tinha dois personagens. Era Mary Marple e a outra que era o detetive Poirot. Não era isso? Foi esse daí do Expresso do Oriente. Foi do Expresso do Oriente. É um dos livros que tem. Era não sei o que Poirot, não me lembro do primeiro nome. E eu me lembro que era muito interessante que o personagem dizia, isso existe mesmo na Europa, né? O pessoal assim, moça, você é francês? Ele, não, eu sou belga, irritado, né? Porque é verdade que todo mundo fala. Depois minha mãe falou para mim que todo francês odeia de ser confundido com belga, e belga odeia ser do livro é muito legal. E ela é inglesa, né? Era inglesa. Na Europa, quando estiver no restaurante lá, muitas vezes não tem franquias. Sim. Então é um restaurante de família e tal. Eu estava até com um amigo meu que também é juiz e estava falando dele há pouco, sou padrinho do filho. Ele conversa, ele fala assim, vem cá, o dono do restaurante sempre está ali. Você é de qual região da Itália? Eu sou de tal região. Poxa, no cardápio tem algum prato da sua região? Fora do cardápio eu vou fazer não sei o quê. Porque a pessoa quer falar da área dele. Isso, claro. E uma coisa que a gente percebe também, esse perfil de europeu, quando você fala, quero vinho da casa. Porque ele escolhe aquele para ser... Ele não está preocupado com o rótulo. Você tem razão, é verdade. Então, eles até te tratam melhor. Porque eles querem mostrar a comida da região deles e falar um pouco. É verdade. Repito, você vai nesse restaurante, não é coisa padronizada, franquia americana. Não. Você entra, tá lá a mesinha. Nós temos isso aqui no Rio de Janeiro, alguns restaurantes. Alguns têm, né? Alguns. Tem um Copacabana, acho que é lá Tratoria, se não me engano, e você tem sempre a dona e a filha sentada numa mesa. Local. Eu vou muito num chamado Faenza, estou fazendo merchandising também. Pode fazer. Então sempre tem um irmão ali, na parte da tarde tem outro irmão. Como é que é o nome mesmo? Até vou visitar. Praça Cercebelo Correia, restaurante Faenza. Faenza. Isso. Tá. Sempre tem um irmão da família. Vou dar uma visitada lá. Então, assim, amigo a gente tem que sempre divulgar. Com certeza, óbvio, claro, com certeza. Mas eu adoro comida italiana. Pessoas que acompanham. O papo está sendo muito bom, a gente podia ficar aqui horas, né, falando com o professor e a gente pode até marcar uma outra continuidade. A gente falou de música, eu toco bateria também. Nem falamos disso. Você toca bateria, Rodolfo? Bateria. E tem algum grupo? Com amigos, alguma coisa? Tem um vídeo no YouTube, um vídeo que eu gravei para a TV Justiça de 15 anos atrás. É mesmo? Aí eu tô novinho. Mas você tá novinho ainda? Naquele tempo tinha banda. Tinha, mas tinha um problema, porque eram 3 juízes e um médico. Aí os juízes queriam que fosse juízo final. O médico queria causa-morte. E acabou que a banda também... Também não diz... Você foi para a área de juiz e deixou... Não, você já era juiz? Já era juiz? Já era juiz. Cara, olha, aqui para nós tem um cara que eu conheci, que canta... Aquilo lá, eu vou dizer, não recomendo não. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu não recomendo não. Mas ele tinha uma... Acho que ele era delegado. Acho que era Sandro Caldeira. Agora me veio o nome dele. Ele canta! Ele fazia.
Eu queria encontrar um dia ele falar assim, Sandro, não faça isso não. Mas o Sandro ele faz música com as leis, né? Não, mas ele fez com eco uma vez. Mas ele tem outras habilidades. Tem? Ele ensina a fazer comida na internet. Ele faz... Uma vez ele estava cabeludo, outra vez eu teve um vídeo dele que ele careca. Mas ele é muito artístico assim ainda. Ele está nativo ainda, o Sandro? Eu não conheço ele pessoalmente. Eu já conheci pessoalmente, não sigo. Mas nós temos muitas pessoas, por exemplo, o secretário de Segurança aqui do Rio é um baterista exímio. É mesmo, exímio baterista, mas é aquela bateria cara, aquela... Entendi, então, entendi. As pessoas dão... E você toca todo, assim, tem uma... Eu assim, toco, mas... Não, quer dizer, você falou que já não tem mais grupo, mas você... uma vez por semana você toca, duas vezes? Em casa. Tem em casa. E às vezes acontece, está numa festa, alguém pedir. Num barzinho, mas eu não vou fazer... Vou tentar tocar o básico também. Claro, óbvio. Óbvio. Tem músicas que o baterista não tem que aparecer, sobressair. Às vezes Entendi. Só para não comprometer também, fazer o básico mesmo. Não, sim. Eu me lembro que tinha um amigo meu, Glaucio, ele dizia que ele só sabia tocar bateria quando fosse jazz. Eu falei, mas como é que é isso aí? Mas jazz é difícil. Não, você que eu falei, eu imaginei. Eu toquei sax ali, já aproveitando, né, fazendo minha... Não tinha falado ainda disso em Peter, mas ele me deu aqui um gancho, o Rodolfo me deu um gancho. Toquei sax um bom tempo, eu acho um instrumento... Aliás, eu gosto muito de bateria, gosto de baixo. Eu acho que quem gosta de bateria gosta de baixo. Você gosta de baixo também? Baixo é muito o som, cozinha. A batida, né? Aquele ritmo, o ritmo que o baixo, a bateria dão. Na semana passada, teve um evento no Palácio da Cidade, estava o prefeito, estava dando medalha, estava o ministro do Supremo ganhando medalha, outra autoridade. Eu fui comparecer. E não foi medalha, fui comparecer, prestigiar. Mas a banda, após, era jazz. Eu estava com o desembargador, comentando com o desembargador. Esse baterista aqui é muito bom, exímio. E ele tá todo contido, devagar. Dá a impressão que o cara baterista do jazz é uma coisa meio... E o rock é meio espalhafatoso, não tem nada a ver, não. Eram duas vocalistas. Ficava uma mulher, ela saía, entrava outra mulher. Eu falava, olha, essa aqui tem um alcance muito maior. Tanto que quando ela canta, parece que a energia da banda toda se une. Quando a outra mulher, ela era muito boa também. Entendi. Mas quando é engraçado, a banda tocava diferente, dependendo da vocalista. Entendi. Rodolfo, eu tô vendo que você escreve livro, toca bateria. Quer dizer, você é um artista, né? Não. É um artista, não, com certeza. E tem mais alguma coisa? Você, professor, autor, juiz, músico, escritor... Eu já fiz um game jurídico. Isso aí, que a gente estava falando em off aqui, né? Um game jurídico. Ele não está atualizado. Mas você programou ou você criou só? Você criou mentalmente, alguém programou, foi isso? Eu fiz todo o conteúdo jurídico. Todo o conteúdo jurídico. Toda a sequência de telas. Você estava falando que é tipo o Jogo do Milhão, né? Aquele do Silvio Santos. Então eu tinha que chegar para a programação e falar. Eu já cheguei para a programação. Eu quero o Unity. Por que eu quero o Unity? Porque a Unity ela é fácil de programar. E você pode usar tanto no iOS quanto no Android. Entendi. Você pode espelhar o celular na TV para ficar uma tela cheia. E se fosse uma coisa que, em tese, desse certo, isso foi de 2016, também bem... 2016? 2017. É recente, bem recente. E isso também, em tese, se fosse para um lado de videogame, isso roda no PlayStation, no Xbox, no Switch. Então, você já teve essa intenção mesmo? Eu fui na época na empresa e falei, olha, ou é Unity ou é Xamarin. E eu tenho que ser assim. Agora, no processo teve um designer e teve um músico. Então, é um projeto feito a 4 pessoas. E ele não está mais sendo divulgado hoje? Não, ele não está divulgado, ele ainda está de graça no... Está de graça? Questão de ordem. Só que ele não está sendo atualizado. Então vai pegar uma versão de 2018. Podia vender. Você não pensou em vender no Android ou para a Apple Store? Na verdade, as pessoas não gastam dinheiro com o aplicativo. A pessoa não vai gastar R$10. Tanto que eu pensei assim, se você gastasse R$10, eu podia dar um bônus para você comprar meu livro com desconto de R$20. Era uma forma de conseguir. É verdade, você dá uma... Mas essa estratégia de monetização ela ficou pouco tempo. Eu achei que era melhor deixar de graça. Entendi. E talvez algum grupo educacional, dependendo, poderia interessar. Verdade, quem sabe, porque foi muito tranquilo de fazer, muito barato de fazer. É mesmo? Essa é a verdade. Tem que procurar o professor aqui. Já estamos com uma deixa aqui, de repente a gente pode trazer até para a Inverta, quem sabe. É
uma coisa legal para os alunos novos, né? É uma coisa que eu sempre tento trazer alguma coisa nova aqui para a Inverta, né? Algumas ideias. Essas gravações, essas entrevistas, também saiu de uma ideia bem lá atrás que eu queria trazer, por aquilo que a gente falou do início, né? Porque a gente sempre vê o juiz, o promotor, o professor, principalmente com o online, afasta um pouco, né? O aluno hoje, com essas entrevistas, ele pode conhecer o Rodolfo, olha, já sabe que o Rodolfo faz... Duvido, eu acho que ninguém nem lá do teu cartório saberia que você faz tudo isso. É muita coisa, né? Eu sou muito discreto. Exato. Eu nunca imaginei um negócio desse. Nesse game, e nem o Guilherme falou, tá? No aplicativo, por exemplo, eu não boto meu nome também. Não bota? Não boto. No livro tu já não bota também, pseudônimo, né? É pseudônimo que eu boto. Eu faço um anagrama com o meu nome hard. Legal. Entendi. Porque a gente não sabe como vai ser recebido e se isso pode ser mal visto. Com certeza. Então eu nunca coloco o meu nome. Mas quando eu vejo que já passaram alguns anos, não deu problema nenhum... Aí já pode falar, né? Já pode falar. Eu fico mais confortável. Rodolfo, só posso te agradecer. Não tem mais nenhuma profissão que tu tem, não, né? Então tá. Eu tenho que encerrar aqui, infelizmente, essa entrevista, mas a gente conseguiu, né, bastante informação sobre o professor Rodolfo, juiz, agora a gente sabe que ele é programador, escritor, enfim, músico, né? Isso aí que é o interessante aqui da nossa entrevista. Eu sempre prezo por trazer isso e posso até dizer que foi a maior surpresa entre os professores. Foi você, disparado. Sou discreto também. Não, muito, mas mesmo assim. Mas o Guilherme também é meio discreto. O Guilherme também é meio discreto. E ele foi tão discreto que ele não falou nada disso. Vou contar uma história então aqui. Do Guilherme? Pelo seguinte, na vida real, eu sou mais fechado. Sim. O Guilherme é mais expansivo. O Guilherme ri. Abraça. Não parece. E eu sou, na vida real, eu sou o cara desconfiado, que fico quieto na minha. Só que às vezes, na aula, eu sou expansivo. E ele é o discreto. Ele é muito discreto. Ele é muito reservado. Aí ele uma vez foi falar assim, mãe, os alunos estão achando que o Rodolfo que é o cara legal. Os alunos acham que o Rodolfo que é o cara legal. Mas o Guilherme realmente é muito conciso. Mas é dele, né? É dele. Foi. Tá achando que eu sei que é um cara legal. O Rodolfo é o cara legal, mãe. Logo ele, que é um cara esquisito. E o irmão de vocês, como é que é o nome dele? Maurício. Maurício. Ele como é que é? Ele é mais meio termo? Entre vocês dois? Tem um perfil. O Maurício, quando nós éramos adolescentes, nós viemos de uma boa família, viemos bem cedo. Mas o Maurício, ele tinha uma habilidade, quando era adolescente, que ele era como se fosse o playboy da cidade. Ele andava com os ultra ricos, as melhores festas. Então o Maurício sempre... Em relação a eu e Guilherme, o Maurício ele sempre teve essa coisa de... ele sabe identificar uma roupa de uma grife. Entendi. Uma coisa que talvez eu e o Guilherme a gente não pensa muito nisso. Não é verdade. E ele já tem... Eu conheço outras pessoas assim. Pessoas que às vezes têm uma habilidade ou um gosto mais apurado para certas questões. O Maurício é um pouco nesse sentido. A gente podia trazer ele aqui também, né? Porque é uma outra vertente aí que a gente não... E tem ótimas ideias também. Então, vamos trazer também ele aqui, o teu pai. Ele trabalha aqui no centro, teu pai ainda? No centro, Uruguaiana. No centro. Uruguaiana é aqui do lado, então. Exatamente. E meu filho agora, de 20 anos, está na UERJ. Está na UERJ? Sexto período. E trabalha com ele, faz estágio. Legal, pô. É muito legal esse trabalho em família, né? É sempre muito agradável, né? Ter essa possibilidade de... A vida é muito curta, né? Então curta. Você tem que aproveitar curta e muda muito rápido. Como eu mencionei, meu amigo ligou ontem para falar, vamos nos encontrar? Ele já está numa situação... Vamos nos encontrar. Vamos, porque não, a vida é curta, vamos aproveitar. E muda muito rápido, né? A gente está aqui hoje conversando, não sei se eu vou estar em casa no final da noite, a gente não sabe, a verdade é essa. Não é querer ser pessimista, mas é realista, né? A vida muda muito rápido e a gente tem que saber viver, né? Exatamente. E como eu estou vendo aqui, o Rodolfo sabe, porque tem todas essas habilidades, né? E foi muito agradável, Rodolfo, conversar contigo. Não, eu que agradeço. Agradeço o teu tempo disponível, né? Você já vai sair já vai ter audiência agora. Vai para a audiência correndo lá, então eu agradeço o tempo que você deu aqui, que eu sei que é valioso, entendeu? Não só como juiz, mas como professor também, né? Eu agradeço o convite mais uma vez, é sempre bom e interessante contribuir aí com o Inverta Educacional, nas gravações também, é uma grande honra e agradeço também a acolhida da minha família, meu irmão Guilherme. Sim. É muito bacana. Falar nisso, o Marcelo Moura sabia que ele te mandou um abraço para você. Que bom. Mandou um abraço. Professor.
Foi teu professor? Na época era ESA. Não tinha Ih, curso jurídico. Eu vinha de Petrópolis para ter aula com ele, preparando para a OAB. é mesmo? 3 meses foi meu professor. Pô, Marcelo, eu vou cortar essa parte aí, Marcelo. Caramba, esse cabelo branco do Marcelo não me enganava não, rapaz. Professor do Rodolfo. Eu acho que foi meu professor em 98. Eita, 98. Marcelo. 98. Aí, o Peter, edita isso aí, Peter. É mentira, não edita não, bota para ele ver. Rodolfo, brigadão, obrigado mesmo. Obrigado, Valeu pela tua presença. E eu acho que hoje foi a entrevista mais longa, né? Mas teria papo aqui para mais 2 horas tranquilamente. Mas a gente tem que, infelizmente, ter um limite, a gente não pode mais continuar. Agradeço mais uma vez a presença do professor. E semana que vem a gente volta com o Luiz Oliveira. O Luiz Oliveira é o dragão de Komodo do direito. Foi meu professor também. Viu? Eterno garotão do direito, ele, né? Ele não sabe disso. A gente bota apelido nos professores, né? Qual era o dele? Ele é Jungstead, tem um personagem da Marvel chamado Juggernaut. Tem. Então, é isso mesmo. Ele nem sabe, mas ele era Não, ele não sabe. Mas ele vai saber. Quinta-feira ele tá aqui. O Juggernaut é um personagem muito bacana. Forte pra caramba, tem um capacete, né? Para ele. Não. Eu ia falar que quinta-feira eu vou falar com ele. A primeira vez que eu vi ele dar aula pra mim foi no CEPAD. Lembra do CEPAD? Ele foi de bermuda, eu não acreditei. Eu falei, pô, esse cara é abusado. Todo mundo de terno, a gente andava de terno. E o cara foi dar aula de direito administrativo com a bermuda. Mas isso é papo lá para próxima semana, quando o Luiz Oliveira vai estar aqui, que eu chamo ele de dinossauro do direito. Porque, cara, olha, deu aula para mim, que já sou velho. O Rodolfo não é. Não, deu aula para muita gente, cara, para muita gente. Então, semana que vem a gente fala com ele aqui, vai ser também muito legal. Rodolfo, obrigado mais uma vez, um abraço a todos, fiquem com Deus, tchau.